alegria estarmos aqui em mais um Culto Shine. Glória a Deus! Para quem não sabe, esse culto acontece de 2 em 2 meses. Então, o nosso próximo culto será em julho. Você já é a nossa convidada, viu? E se você quiser se voluntariar para servir no nosso Ministério de Mulheres, servir aqui no Shine, no que a gente faz depois, pode nos procurar, porque você é muito bem-vinda. Isso aqui pertence a você, não é da Fernanda, não é só das voluntárias, é da igreja, é da Lagoinha Mangabeiras. E se você é mulher da Lagoinha Mangabeiras, você é bem-vinda para estar aqui também nos auxiliando e servindo umas às outras. Amém? Bom, gente, Deus colocou... Aliás, antes, alguém aqui fez aniversário essa semana? Fernanda, mais alguém? Isso. Eu tenho um presente aqui que eu vou entregar agora para a Fernanda e depois eu vou te dar um presente. Tá bom? Combinado? Como que ela chama, Ana? Laura, depois eu vou te dar um presente, tá? Eu vou dar esse aqui para a Fernanda porque ele é para a idade dela, viu? Isso aqui foi ofertado para a gente por uma irmã muito especial, a Daniela Savassi. Ela não veio, mas ela pediu para a gente sortear para alguém, e eu acho que é uma oportunidade da gente presentear quem fez aniversário. Amém? Vem cá, Fê, pode pegar. Entrega para ela. Depois, no final, nós vamos orar pela vida da Fernanda. Bom, gente, Deus colocou uma palavra no meu coração. Algumas aqui já sabem, eu falei em alguns cultos, que o Senhor ele colocou no meu coração uma palavra que chama... Quer dizer, eu estou colocando o nome agora. Mulheres que geram. Mulheres geradoras. E é um desafio para mim estar pregando isso aqui. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, há mais ou menos mais de um mês atrás, eu falei, Deus, aí não, né? Agora o Senhor tá, sei lá, não pode chamar Deus de doido, né, gente? Em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Mas eu falei, Deus, como assim? Eu vou falar sobre isso? Né? Tive uma perda gestacional, vou falar sobre gerar. E o Senhor falou, é você. E aí o culto ia ser no dia 10. Quem lembra que o culto ia ser dia 10? E aí veio a questão da reforma. O moço falou que a reforma ia durar 2 semanas. E eu falei, ok, vamos passar o culto mais para frente. E até o dia 24, Deus vai dar outra palavra. Eu não vou precisar de pregar sobre isso. Só que, não, desse dia que Deus me deu essa palavra até hoje, tudo que eu li, tudo que eu ouvi, tudo que eu orei, tudo que eu olhei assim, os sinais, tudo era falando sobre isso. E eu não tive nenhum pingo de dúvidas que Deus queria que nós ouvíssemos essa palavra. Ele queria que eu fosse a primeira a ouvir e que eu trouxesse ela para vocês. E olhem só, né? Eu acho que Deus me deu foi tempo para eu estudar ainda mais sobre a palavra. Porque o moço falou que ia entregar em 2 semanas. Ele entregou a igreja pronta em 1 semana. Então, dava tempo de ter sido no dia 10, mas não foi. Então, eu tenho certeza, a minha oração, os meus jejuns desse mês inteiro foi por causa dessa palavra. Porque eu tenho orado para que o Senhor te desperte nessa tarde. Para que Ele gere em você a convicção que Ele gerou em mim. Amém? Você foi chamada para gerar os propósitos de Deus aqui nessa terra? Amém? Então, vou perguntar de novo. Você foi chamada para gerar os propósitos de Deus aqui nessa terra? Então, essa palavra é para você. Abre comigo aí em Lucas 1. Nós vamos falar sobre a história de 2 mulheres especiais que geraram o propósito de Deus aqui. O propósito da salvação, o plano da redenção, o motivo pelo qual nós estamos aqui hoje. Que é Isabel e Maria. A gente vai passear um pouco sobre o capítulo 1, mas eu quero ler com vocês 2 trechos aqui que vai fundamentar aqui a nossa palavra. O primeiro, todo mundo achou aí? Lucas 1. O primeiro nós vamos ler aqui, o versículo
13. Diminui um pouquinho aqui, porque vai ter hora que eu vou falar. Então, diminui aqui um pouquinho. O versículo 13. E eu dou umas também aumentada de entonação, então é melhor diminuir aí. Versículo 13. Disse-lhe, porém, o anjo a Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Pula comigo lá para o versículo 30. O mesmo anjo, o anjo Gabriel, disse a Maria: não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Aquele pelo qual nós estamos aqui, o nosso Salvador. Minhas irmãs, o livro de Lucas, quando nós comparamos ele com os outros evangelhos, nós podemos ver que o evangelista Lucas, ele narra os fatos, os acontecimentos ali da vida de Jesus, de uma forma muito cheia de detalhes, muito minuciosa. E se nós voltarmos no versículo 3 aqui do capítulo 1, ele vai falar que ele fez uma acurada averiguação dos fatos. Ou seja, ele era um médico, provavelmente muito estudioso, né? Um pesquisador. E aí ele fez uma acurada averiguação. Acurado quer dizer aquilo que foi feito com muito esmero, com muito capricho, com muito detalhe. Então, por isso, por ter pesquisado tanto os detalhes dos acontecimentos ali da vida de Jesus, é que ele conta com tanto detalhe todos os acontecimentos. E é por isso que ele conta para a gente aqui sobre o anúncio do anjo Gabriel, tão detalhadamente, de uma forma que a gente não vê lá nos outros evangelhos. São citados, mas não é tão detalhado. Então, ele começa esse capítulo 1 aqui falando sobre essas duas anunciações que nós lemos. A primeira foi o anjo Gabriel falando ao sacerdote Zacarias que a sua mulher Isabel teria um filho e que esse filho se chamaria João. Depois ele aparece para Maria, uma menina jovem. Alguns estudiosos falam que ela só tinha 16 anos. E aí ele vai falar com Maria que ela conceberia um filho. E que esse filho se chamaria Jesus. Vocês estão comigo? Eu estou fazendo isso para saber se vocês estão acordados, porque esse horário, né? Um pouquinho depois do almoço. E então, ele nos conta sobre isso. Só, gente, que quando Deus envia o anjo para falar a essas duas famílias, Israel estava vivendo um tempo muito difícil. Era um tempo de silêncio de Deus. Deus já não liberava nenhuma palavra profética a Israel há 400 anos. Ele estava em silêncio e o povo estava sofrendo com isso. Naquela época, os líderes religiosos estavam presos a tradições antigas, à corrupção, e quem estava sofrendo era o povo. Era um tempo difícil. Mas Deus decide quebrar o silêncio. Deus decide agir novamente em Israel. E aí, ele escolhe duas famílias para viverem, para revelarem ao mundo o plano do céu. O plano que Deus já tinha estabelecido antes da fundação do mundo. Todas as vezes que Deus quer fazer algo aqui na terra, ele escolhe famílias. E sabe por que ele escolhe famílias? Porque famílias são feitas de pessoas. E pessoas têm chamado de revelar a Deus. Sabe qual que é o seu chamado? Sabe qual que é? Revelar a glória de Deus. Anunciar quem Deus é. Anunciar os atributos de Deus. Refletir a vida de Deus na vida das pessoas. Levar as pessoas ao plano de salvação, a conhecerem a Cristo. Todas nós aqui temos esse chamado. Todas nós. Mas a cada uma de nós, Deus vai entregar
um projeto específico, ou vários projetos específicos, para que por meio desses projetos a gente revele quem Deus é. Para cada uma aqui. Assim como ele fez com Isabel e Maria. A Isabel, Deus deu a missão de gerar aquele que ia anunciar o caminho. Aquele que ia abrir o caminho. A Maria, Deus deu a missão de gerar o caminho. O próprio caminho. E a você, ele também deu missão de gerar projetos para o reino de Deus. Talvez o que você vai gerar é a salvação da sua casa. Talvez é através da sua vida que os seus filhos vão conhecer a Jesus. Que os filhos dos seus filhos vão conhecer a Jesus por aquilo que você está semeando na vida do seu filho. Ele vai ensinar para os filhos dele. A Marli ensinou o Pedro a vida de Jesus. O Pedro vai ensinar o filho dele. O filho do Pedro, em nome de Jesus, vai ensinar o filho dele. E assim toda a nossa descendência vai conhecer a Cristo por aquilo que a Marli um dia semeou quando ninguém na casa dela conhecia Jesus. Talvez é através da sua vida que o seu marido vai se converter. Talvez é através daquilo que você tem plantado dia e noite, lá no seu lar, lá na sua casa. Talvez é por meio dessa empresa, Cida, que Deus te deu, que você vai levar pessoas a conhecer a Cristo. Que você vai entrar, Cida, você e o Marcelo, em lugares que nenhum pastor entra. Em lugares que não tem porta aberta para pastor. E você, a Cida, trabalha com eventos, tá? Ela tem um buffet. Então você vai alcançar famílias nos casamentos que você for, as noivas que você atender. São pessoas que vão conhecer princípios bíblicos. São pessoas que vão olhar para você e falar assim, esse casal, a Cida e o Marcelo, eles são diferentes. Talvez é por meio da sua profissão. Quem aqui faz faculdade? Quem faz faculdade? A Dani. Está fazendo psicologia agora, é por meio da sua profissão, desse diploma que você vai ter, desse diploma que você já tem, que você vai sentar em mesas, que você vai participar de reuniões e que você vai ter pessoas te ouvindo falar de Jesus. Você vai sentar lá para falar do seu trabalho, mas você, o crente, ele exala Cristo. Em algum momento você vai falar de Jesus. E as pessoas vão te ouvir, elas não ouviriam o líder de GC, mas elas vão te ouvir. Eu não sei o que Deus está te dando para gerar? O que Ele já te deu? O que eu sei é que eu vejo aqui mulheres geradoras de propósito. Mulheres que estão gerando aquilo que foi estabelecido no céu. Vocês estão gerando aqui na terra. Nós estamos gerando aqui. Assim como Maria e Isabel. Mas quando a gente olha para a vida de Maria e Isabel aqui, a gente vê algumas características que, na minha opinião, são essenciais na vida de uma mulher que nasceu, que foi chamada, escolhida para gerar. E são sobre essas características que eu quero falar com vocês. Quem aqui quer aprender quais são as características de uma mulher geradora? Amém? Se você quiser anotar os pontos aí, você pode anotar para você ver em casa e estudar esse texto. A primeira característica que eu vejo aqui na vida dessas mulheres é que a mulher geradora é a mulher que ouve a voz de Deus. Tanto Maria quanto Isabel ouviram a voz de Deus. A Bíblia fala que o anjo, ele chega para Zacarias, marido de Isabel, e fala com Zacarias assim, Zacarias, a sua esposa Isabel conceberá um filho, e esse filho se chamará João. Zacarias, na hora, falou, como assim? A minha esposa é estéril. Ela foi a vida inteira estéril, ela não pode ter filhos. E ela já é avançada de dias, avançada em dias. E eu quero abrir um parêntese. Fica aqui uma dica, para que você não chame mais ninguém de velho. Ninguém de velha, tá? Você pode falar que a pessoa é avançada de dias. Mais legal, né? Vamos fechar o parêntese. E aí, então, ele questiona, ele duvida, ele não acredita no anjo.
mesmo o anjo sendo da parte de Deus. Ele não teve o discernimento. E a Bíblia diz que por causa disso, ele ficou mudo. Mas ele não ficou mudo, gente, só um mês, só uma semana. Ele ficou mudo a gestação inteira de Isabel. E ele só voltou a falar, segundo a Bíblia, você pode ler isso em casa, no 8º dia de vida de João Batista. No dia que João Batista estava indo para a circuncisão, é que Zacarias volta a falar. E aí, a Bíblia nos conta que naquele dia, os homens que estavam ali falaram que iriam colocar o nome em João Batista de Zacarias. Isabel fez o quê? Não, esse menino não vai chamar Zacarias, não. Esse menino vai chamar João. Mas como assim vai chamar João? Está na Bíblia, viu? Como assim não tem ninguém da sua família que tem esse nome? Ele vai chamar João. Deus me deu e Deus falou que seria João. Deus falou que seria assim e é assim que vai ser. E aí a Bíblia conta que aqueles homens perguntaram por gestos para Zacarias e Zacarias escreve na tábua, João, confirmando. Ah, mas não está na tradição, não é assim que a gente coloca o nome, quem escolhe o nome é o pai. Não quero saber, Deus falou. Gente, Zacarias estava mudo. Como que Isabel sabia? Isabel ouviu a voz de Deus. E mesmo, a Bíblia não fala, mas mesmo se foi Zacarias que escreveu para Isabel, ela creu. Porque ela bateu o pé e falou, é João. Deus falou, é João. Vai ser do jeito de Deus. Ouviu a Deus. E Maria? A Bíblia diz que quando o anjo aparece para Maria e fala com Maria que ela teria um filho, esse filho se chamaria Jesus. A Bíblia diz que ela pergunta para o anjo, mas como assim? Eu não sou casada, eu nunca tive relação sexual. E o anjo fala com ela assim, não temas, Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Sabe o que Maria faz? Maria não fala assim, está amarrado. Esse anjo é enviado do capeta. Esse anjo está aqui para me tirar do meu caminho. Não, eu estou cheia de sonhos, eu estou cheia de projeto. Eu vou casar, gente. Eu estou indo casar, eu estou pensando na minha lua de mel. Eu estou pensando assim, eu quero casar, daqui a pouco eu vou ter filho, depois vou ter o outro filho, cheia de sonhos. Não, essa voz aqui não é voz, não é a voz de Deus, é a voz da minha cabeça. Ela fez isso? Não. A Bíblia diz que ela falou assim, eis-me aqui, Senhor, que se faça em mim o plano do Senhor, a vontade do Senhor. Maria entendeu que a voz daquele anjo era a voz de Deus, que aquele anjo estava falando com ela por meio de Deus, que Deus havia enviado, e por isso que a resposta dela na hora foi uma resposta de fé, de confiança. Porque só tem fé, só crê quem ouve. A fé vem pelo ouvir. Mas ouvir requer de nós uma busca constante a Deus. Eu só consigo ouvir a Deus se eu o buscar, se eu tiver tempo com Ele, se eu abrir a palavra. Tem gente que fala assim, eu não estou ouvindo Deus, mas a Bíblia só vive fechada. A Bíblia só vive fechada. Vem aqui, ouve uma palavra de confronto, fala assim, não, fulano tinha que estar aqui, isso aqui não é para mim, não. Mas chega em casa, a Bíblia continua fechada. Então, Deus nunca está falando para a pessoa. Por isso que não tem fé. Por isso que não tem convicção. Porque a fé vem pelo ouvir. Mas o ouvir vem da intimidade. A fé é sobrenatural. Mas o caminho que nos leva à fé é uma vida devocional. Não adianta você querer ouvir a Deus se você não tem relacionamento com Deus. Não adianta. Não vai ouvir. Vai ouvir milhões de vozes e não vai conseguir discernir qual que é a voz de Deus. No meio de tantas outras vozes. Agora, quando você
busca a Deus, tem uma vida com o Senhor, independente de pastor, independente de líder, quando você produz a sua intimidade com Deus, buscando a Deus, minha irmã, a voz de Deus grita no seu ouvido de um jeito que você não tem dúvida, que você nunca vai questionar assim, será que eu estou nesse emprego aqui porque Deus falou para eu estar? Será que isso aqui que eu estou vivendo é da vontade de Deus? Você tem certeza? Foi Deus sim. Vai chamar João, foi Deus que falou. É de Deus. Tem mulher que ouve a Deus aqui? Amém? Mas você pode estar falando assim, eu estou tendo uma vida devocional. Eu estou buscando a Deus e eu não estou ouvindo a voz de Deus. E eu quero te falar uma coisa, uma boa notícia. Se você está buscando a Deus, se você está realmente com o seu relacionamento alinhado com Deus, e Deus não está falando com você, o silêncio de Deus é uma resposta para você. Deus pode estar querendo forjar a sua fé, a sua constância. Deus pode. Esse silêncio pode ser pedagógico. Muitas vezes Deus não fala, não é porque nós estamos distantes, é porque Ele quer ver até onde você vai. A segunda característica da mulher que gera é que a mulher que gera, ela anda em obediência. Agora Deus vai apertar a gente. Eu vou até beber água. Graças a Deus, ninguém fez cara de medo. O versículo 6 vai dizer, gente, na Bíblia, que Isabel e Zacarias eram justos diante de Deus. Viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Vocês escutaram aqui? Isabel era irrepreensível. Isabel cumpria todos os mandamentos do Senhor. Era uma mulher que temia a Deus, era uma mulher que obedecia ao Senhor. Era uma mulher obediente, serva de Deus. O versículo 28, o anjo vai falar com Maria assim, Maria, muito favorecida, muito cheia de bênçãos de Deus, muito honrada por Deus. E lá no versículo 30, ele fala assim, não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. Essa palavra achaste, quando você olha lá no dicionário bíblico, no original dela no grego, ela tem um significado que fala assim, aquilo que foi averiguado, aquilo que foi investigado, aquilo que foi descoberto. Sabe o que isso nos diz? Que Deus não só olhou para Maria. Ele não só viu Maria. Ele investigou. Ele averigou Maria. Ele passou um raio-x em Maria. E quando ele passou esse raio-x em Maria, ele achou graça. Ele se agradou do que ele viu. Por causa da obediência. Por causa do coração quebrantado. Por causa da fidelidade de Maria. Ô, gente, pensa comigo. Vocês acham que Deus entregaria o filho dele para qualquer ventre gerar? Vocês acham que Deus entregaria Jesus, o nosso Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e que há de vir? Você acha que Deus entregaria no ventre de uma mulher desobediente à palavra de Deus? De uma mulher que não segue os princípios? Vocês acham isso? Você, quem aqui tem filho pequeno? Vocês entregariam o filho de vocês para uma babá olhar durante o dia? Uma mulher sem caráter? Uma mulher que não segue princípios, que não segue normas? Vocês deixariam o filho de vocês numa creche suja? Que não dá comida para os meninos? De pessoas que não têm responsabilidade? Vocês fariam isso? E vocês que não levantaram a mão, que tem filho, que não tem filho pequeno? Vocês, quando vão viajar, se precisarem de alguém entrar lá
na sua casa, para molhar as plantas, para abrir a janela para entrar lá, você deixaria a chave da sua casa, o seu bem precioso, que tem suas coisinhas lá da Shopee que você compra para decorar a casa, para usar na cozinha, que tem suas roupas, sua intimidade, você daria a chave da sua casa para uma mulher entrar lá, para molhar as plantas, mas uma mulher que não segue os princípios, uma mulher que não tem caráter, uma mulher desobediente, que vive quebrando a cara, vive fazendo coisa errada, vocês dariam? E por que nós achamos que Deus tem que nos entregar projetos dele? Projetos dele, para nós que não andamos em obediência. Por quê? Deus, eu quero muito casar, eu quero muito um casamento. Como é que está a sua vida? Deus, eu quero muito agora que eu já casei, mas agora eu quero que meu casamento dê certo. Como é que está a sua vida? Obediência. A obediência nos aponta para as bênçãos de Deus. A obediência abre portas para aquilo que Deus tem para nós. A obediência destrava o nosso destino até o propósito de Deus. A obediência nos traz a bênção. As bênçãos. Mas obediência requer renúncia. Renúncia. Renunciar à carne. Renunciar àquilo que a gente está acostumado, à nossa herança familiar, aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente ouviu, aquela cultura que a gente viveu a vida inteira. Obediência requer renúncia do pecado mesmo. Requer renúncia. Não tem jeito. Renúncia e obediência, elas não são opostas. Elas convergem. E muitas vezes, você não vai precisar de renunciar só a coisa ruim, não. Às vezes, você vai precisar de renunciar a coisa boa. Às vezes, para você obedecer, você vai ter que renunciar à sua vontade, por exemplo, de trabalhar num lugar que é legítimo, que não tem pecado lá. Mas que Deus quer que naquele momento você esteja ali. Às vezes, você vai ter que renunciar a um sonho. Nossa, você já viu aquele livro Deus que Destrói Sonhos? Pode ler, fica aí essa dica. É do Bibo. Pode ler, depois eu vou mandar a capa lá no grupo. O Deus destrói sonhos também, tá? Eu queria dizer isso para você que talvez esteja aqui e acha que não. Ele destrói também. Se o sonho não for da vontade dele, não tem jeito não. Renúncia. Deixa eu te falar uma coisa, minha irmã. O diabo, ele não teme as suas conquistas. Não teme não. Para ele, na verdade, ele quer que vocês conquistem, que a gente conquiste bastante coisas. Porque quanto mais coisas a gente conquistar, mais nós vamos nos distrair com as coisas daqui. Mas nós vamos nos ocupar e nos envolver com as coisas. Mas os nossos olhos vão estar nas coisas. Jesus está ali, mas os nossos olhos nas coisas. Eu quero isso, eu quero aquilo. Agora eu comprei um carro. Agora eu vou comprar uma casa. Agora é um sítio. Ai, agora eu vou comprar roupa, porque eu preciso de ir para o sítio. Ah, não sei o quê. Eu vou tirar foto e tal. Coisas. Quanto mais coisas, melhor. Satanás não teme as nossas conquistas. Satanás teme as nossas renúncias. Sabe por quê? Porque ele sabe que uma mulher que renuncia é uma mulher que anda com o Senhor Jesus. É uma mulher que teme a Deus. É uma mulher que tem o coração sedento em cumprir a vontade de Deus. E essa mulher é um perigo. Porque essa mulher ela é uma esposa exemplar. Essa mulher ela tem um coração aberto para perdoar. Para perdoar o filho que desobedeceu mais uma vez. Essa mulher ela é uma profissional amável. Essa mulher ela olha para o cliente dela e se envolve ali com empatia. Essa mulher é um perigo para o inferno. Essa mulher é uma mulher saqueadora. Ela chegou no inferno e vambora, gente. Ó, vão daqui. Esse aqui não é o seu lugar, não. Vem marido, vem filho, vem amigo, vem vizinho, vem pai, vem mãe. Uma mulher que influencia as pessoas. É essa mulher que o inimigo teme. Se você é assim, você pode ter certeza que quando você abre o olho, ele fala assim, vixe, ela acordou.
que eu vou fazer agora para derrubar essa mulher? E aí ele lança dor de cabeça, ele lança desânimo do nada, um chorinho. Ai, é TPM, mas nem está na época da TPM. Ele lança um pneu que fura, tudo para você gritar, para você falar palavrão. Ele lança você chegar lá na pia e falar assim, meu Deus, não tinha nenhuma vasilha aqui nessa pia. Agora meu marido deixou tudo. Ô, homem! Mas a mulher que teme ao Senhor, ela renuncia. Ai, glória a Deus, essa pia está assim? Amém, Jesus. É porque eu tenho bastante vasilha, é porque todo mundo está comendo. Oh, glória! Aleluia, Jesus. É porque eu tenho um marido que o Senhor me deu. Porque quando eu estava solteira, Jesus também era deprimente. Né? Amém? É uma mulher que obedece. A terceira característica da mulher que gera. Essa eu acho que nós vamos nos identificar. Eu identifico. É uma mulher que vive em um cenário improvável. O versículo 7 vai dizer que Zacarias e Isabel não tinham filhos, porque Isabel era, além disso, era avançada em dias. Uma mulher estéril a vida inteira. Tentou ter filhos a vida inteira. Não conseguiu. E agora, além de tudo, estava avançada em dias. Traduzindo, idosa. Mais de 60 anos, estudiosos dizem que ela tinha. Como? O anjo olhou e falou assim, você duvida, você critica Zacarias, né? Mas e se fosse você? Zacarias olhou e falou assim, esse anjo está de sacanagem com a minha cara. É a mulher. Quem já viu a 4ª temporada de The Chosen? Maria vai lá na casa, né, Kelly? E aí aparece Isabel, velhinha, cabelos branquinhos. Nem, não pintava, né, gente? Aí, Zacarias, tá de sacanagem. Gente, vocês conseguem imaginar? Você consegue se imaginar, dona Eni, gestando um bebê agora, na sua idade? É difícil. Carregando a barriga de 9 meses, hein, Marli? Como que ia ser? É possível isso? 9 meses, Marli. Você está aguentando nem entrar dentro do carro sem estar de 9 meses. Com um filho grande, com um filho de 30 e tantos anos. Já não está mais carregando filho na barriga, imagina. Gente, um cenário completamente improvável. Uma idosa não tem nem óvulos mais, já passou de menopausa. E idosa não tem coluna para carregar uma gestação, Camila, imagina. Não tem jeito, cadê Camila? Tem jeito. Um cenário completamente improvável, ilógico, ao olhar humano, fora de condições. Não, se fosse nos dias de hoje, imagina Isabel grávida, ia viralizar, né? Só ia dar Instagram e Twitter e podcast, todo mundo comentando e ela indo em programas de televisão. Porque a Cláudia Raia teve filho com 50 e poucos anos e todo mundo só falou disso mais de um mês. Um cenário completamente improvável, mas e Maria? Maria era jovem, 16 anos, óvulos borbulhando. Mas Maria, gente, não era casada, não tinha relação sexual. Nossa, ela falou de sexo lá na frente. Meu Deus, misericórdia, queima Jesus. Não, nós não somos religiosos, nós estamos falando da verdade. Nós estamos falando da Bíblia, está aqui. Ela falou que ela não conhecia homem nenhum. Era virgem. Naquela época não tinha FIV. Porque hoje só se tem filho sem ser dentro da relação sexual se fizer fertilização in vitro, não é mesmo? Mas naquela época não tinha. Um cenário improvável. Ah, minhas irmãs. Mas é no cenário improvável que Deus se manifesta. São nas situações, nos casos improváveis, que Deus fala assim, é ali que eu vou operar, é ali. Talvez hoje você está olhando para o seu casamento e está falando, não tem mais jeito. Eu já orei, eu já fui para o monte, eu já fui na vigília, o pastor já orou, eu já ungi a casa inteira. E não tem jeito, vai acabar.
aonde é impossível para nós. O lugar do impossível é o lugar de milagre. É o lugar onde Deus opera e libera a vontade dEle. Às vezes você está olhando para a vida do seu filho e está falando, eu não estou entendendo, Jesus. O Senhor não diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas olha para onde esses meninos estão indo. Olha as escolhas que eles estão fazendo. Olha o que eles estão andando, Jesus. Ei, é o lugar improvável para você que Deus vai operar. Às vezes você é solteira, está aqui e está falando assim, um dia eu estava orando e Deus falou que eu ia casar. E Deus falou assim comigo que eu ia ter uma família. Mas eu venho aqui nesse culto todo domingo e não tem ninguém solteiro. O único solteiro aqui é o Vitor, mas ele tem idade para ser meu filho. Onde que eu vou achar? Aí você chega lá no trabalho, aqui também não tem. Aí você chega no curso, aqui também não. Se Deus falou, minha irmã, continua se arrumando. Continua sendo uma vitrine, porque também não vai atrair marido sem pintar o cabelo, sem ser simpática, sem escovar o dente. Continua. Porque são nos cenários improváveis. Eu estou fazendo isso para vocês acordar, que eu estou com medo de vocês estarem meio que dormindo. Não, eu estou dando uma engraçadinha aqui. Mas não é para distrair, não. Foca. Foca na palavra. Deus está falando. Deus está liberando aqui, nessa tarde. Tem muitos projetos aqui sendo quase abortados. Tem muitas mulheres aqui desesperançosas. Eu sei disso. Mas eu vim aqui para te dizer, minha irmã. Eu vim aqui para te dizer para você não desistir. Você não vai desistir. O seu casamento foi sonhado pelo Senhor. Você não vai desistir. Você não vai desistir. Não vai. As famílias são planos de Deus, são projetos de Deus. Talvez você possa falar assim, quando eu casei eu nem era crente. Ei, Deus odeia o divórcio. Ele não gosta do divórcio. Não interessa se é de crente ou de não crente. Ele não constituiu a família para ela ser corrompida. O plano original de Deus é que a sua família vá. Mas eu não vou entrar aqui em permissão de divórcio, né, gente? Porque não é caso para agora. Um dia a gente vai falar disso aqui. Mas não é esse o caso. Talvez você pode estar abrindo sua conta bancária aí nesse momento para dar o dízimo, a sua oferta, e falar assim, meu Deus, diminuiu mais ainda. O que aconteceu? Foi o banco que debitou mais taxa. Como que esse projeto vai? Eu não estou entendendo, Deus mandou eu abrir essa empresa e agora eu estou quebrada. E agora não entra cliente. E agora o que entra só sai. Deus falou? Deus te entregou? Maria e Isabel, tem alguma Maria e Isabel aqui? Mulher geradora, mulher chamada para gerar? Deus te deu. Então permanece, confia. Porque são nos cenários improváveis que Deus age. São nesses lugares que Ele opera. Para que a glória não seja sua. Para que não seja pela força do seu braço. Para que não seja pelo seu conhecimento humano. Para que não seja por causa do seu jeitinho, para que seja para Ele, porque é para Ele que nós estamos gastando a nossa vida. Pode aplaudir se for para Jesus. Estou com muito calor. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4 e 7, eu chorei quando eu li isso aqui. Nessa palavra. O apóstolo Paulo fala assim, mas temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ele falou assim, nós somos de barro, frágeis, quebramos, somos inconstantes. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não estamos, mas nós carregamos. Mas nós temos em nós um tesouro precioso, para que a excelência do poder dele se manifeste. É Ele que faz, além do que pedimos ou pensamos. Não é você.
fica despreocupada. Não é você. Você só carrega os projetos de Deus. Você só gera os projetos de Deus. Só isso. E a quarta, essa é legal. A mulher que gera não anda sozinha. E ela escolhe as mesas certas para sentar. Adoro isso. Olha só. O que aconteceu? Que a Bíblia contou. Que assim que o anjo deixou Maria, ele tinha falado que a prima dela, Isabel, também estava gerando. Maria fez o quê? Foi apressadamente visitar Isabel. Apressada, ansiosa. Não, peraí, eu vou lá vou ver Isabel. Ela também recebeu o anjo, eu vou lá. Apressada. Gente, Maria, vocês já viram aquela frase assim, tá se achando com o rei na barriga? Maria não estava se achando não, gente. Ela estava carregando o rei na barriga. Ela estava, literalmente. Mas ela não se deu ao luxo. Ela poderia ter falado assim, eu vou lá na casa daquela avançada, já ia falar aquela velha, avançada de dias. Eu vou lá nela, todo mundo deve estar falando mal dela, o que eu vou fazer lá? Eu vou ficar aqui, eu estou carregando é o rei dos reis. Eu sou preciosa demais, e ele falou que eu sou muito favorecida, eu vou ficar aqui. Não, eu vou caminhar sozinha, não preciso de ninguém. Não, gente, eu sou muito favorecida. Meu Deus, imagina Deus olhar para mim e falar isso. Ô, Jesus, estou longe. Só que a Bíblia não fala que ela fez isso. Ela não foi arrogante. Ela entendia que ela não precisava, não deveria ficar sozinha. Então, ela se apressou e foi até a casa de Isabel. E a Bíblia fala que quando Isabel abre a porta, Isabel olha para ela e fala com ela assim, isso aqui está lá no versículo 43. Isabel olha para Maria e fala assim, será que eu sou digna de receber na minha casa a mãe do meu Senhor? A mãe do meu Salvador? Maria estava carregando Jesus. Mas Isabel também estava carregando algo precioso. Isabel era uma mulher experiente. Isabel era uma mulher irrepreensível. Vocês lembram que falou lá no versículo 7? Versículo 6? Mas é tão interessante que a gente vê aqui, gente, a gente não viu disputa. A gente não viu divisão nesse encontro. A gente não viu aqui uma disputa de status. Não, eu recebi o anjo primeiro. Não, eu sou líder. Não, eu sou assim. Não, eu só sou voluntária. Não, eu não sou voluntária. Ah, não sei o quê. Não, eu cheguei aqui tal hora. Não, eu cheguei. A gente não viu zum, zum, zum. A gente não viu ninguém falando mal de ninguém. Porque eram mulheres que sabiam que uma mulher que gera anda em unidade. Uma mulher que gera é empática. Uma mulher que gera, ama a outra, não é pelo que ela faz, não, é pelo que ela carrega. Está carregando o Filho de Deus. Nossa. Todas nós aqui carregamos o Filho de Deus. Todas nós, gente. Por que a gente se divide? Por que a gente caminha sozinho? Por quê esse isolamento? Por que não vai no GC? Por que está andando sozinha? Por que não ora uma pela outra? Por que não anda junto? Por que critica a outra? Não critica não, minha irmã. Não critica. Somos todas dependentes da graça. Como diz o marido da Marcela. O diabo é ruim. Como é que é, Marcela? O diabo é ruim, Deus é bom e os crentes estão melhorando. Estão tentando melhorar. Nós só estamos tentando melhorar, minhas irmãs. Nós estamos tudo no mesmo barquinho. Anda junta. O Lucim falava lá no culto de jovens. Ele era meu pastor lá, porque eu era de lá. E ele falava assim, ó, ovelha que anda sozinha vira comida de lobo. Para de andar sozinha. Para de ficar passando suas coisas sozinha. Para de não ser discipulada. Para de ninguém te ver. Para. Ó, junta aqui. Esse povo aqui não é o melhor não, mas é o que tem, que Deus está te entregando. Deus te colocou aqui, então vamos todo mundo junto. Vamos todo mundo ser consertado aqui junto. Mas não só
A mulher que gera entende a importância de não andar sozinha, mas ela também escolhe as mesas que ela senta. Olha isso. Quando Isabel abre a porta para Maria, a Bíblia diz que na hora que Maria cumprimenta Isabel, com a saudação de Maria, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Possuída pelo Espírito Santo de Deus. E Isabel, quando olha para Maria, ela fala: bendita és tu, bendito é o fruto do seu ventre. A voz de Maria encheu Isabel do Espírito. Mas a voz de Isabel foi boca de Deus na vida de Maria. Ela confirmou, ela discerniu que você carrega é o Filho de Deus. Nós precisamos de ter uma Maria do nosso lado, que nos enche de Deus, que nos chama para orar. Minha irmã, vamos ler um livro juntas. Eu estou lendo esse livro aqui, ó. Mulheres que correm com os lobos. Vamos ler esse livro aqui, vamos ler a Bíblia. Eu estou lendo tal coisa, olha esse devocional. Vamos na igreja hoje, você está sumida. Por que você não está indo no GC? Lá está uma bênção. Olha, Deus fez isso comigo, Deus fez aquilo. Não é mulher que fica só falando de coisa ruim. Não é mulher que fica só metendo pau nos outros. Falando mal do marido. Ah, não, pelo amor de Deus, todo dia. Não. Mas a gente também precisa de uma Isabel. Para ser boca de Deus na nossa vida. Para falar assim, não desiste. Você foi escolhida. Olha o que ela falou com Maria, gente, lá no versículo 45. Bem-aventurada aquela que creu, porque serão cumpridas as palavras que o Senhor lhe foram ditas da parte do Senhor. Eu quero uma Isabel dessa na minha vida, para falar assim no dia que eu estiver chorando. Fernanda, bem-aventurada é você que creu. Você vai viver as promessas. Não desiste não. Vem cá, vamos orar. A gente precisa desse tipo de mulher, mas a gente precisa de ser esse tipo de mulher. Você vai sair daqui, vai ser Maria, vai mandar essa pregação para sua amiga. Vai falar assim, ei, geradora, aqui, ó, escuta isso aqui. Vê se você está obedecendo aqui essas características. Você não está? Entra no prumo. Que Deus está passando o prumo. Você também precisa de ser Isabel. Quando você vê a sua irmã abatida, quando você vê a sua irmã querendo desistir, você precisa de ser boca de Deus e confirmar aquilo que está escrito aqui, ó, aqui na vida dela. Amém? A última característica, e o louvor pode vir, é que a mulher que gera, já até me perdi aqui, voltou, é a mulher que decide suportar o processo. Gente, vocês acham que foi fácil para Isabel? Uma mulher de dores. Uma mulher que não tinha filho em uma época em que a mulher era vista. Que ela só era vista como uma mulher abençoada se ela tivesse uma casa cheia de filhos. E ela ficou a vida inteira sem conseguir gerar um filho. Depois foi escolhida para gerar filho na sua velhice, meu Deus do céu. Se a gestação já é desconfortável, é uma bênção, mas é desconfortável para quem é jovem. Imagina para uma idosa. Aquela coisa toda de não ter, de ficar tendo que ir no banheiro toda hora. Aquela coisa toda de não conseguir dormir direito, não achar um jeito bom. Porque o idoso é assim, né, Marli? Se pegar um lugar, uma postura para dormir, vai nela. A noite toda. Não mexe não inventa com exceção. Tô brincando. Eu brinco com ela porque ela é minha sogra, né? Ela é de casa. Mas então, Isabel decidiu suportar. Era o que Deus deu. Era a promessa de Deus. Sabe o que Isabel significa? Cadê a dona Isabel? O nome Isabel significa juramento de Deus. Ela suportou o processo. Maria também suportou o processo. Não deve ter sido fácil para Maria. Não dispersa, nós estamos finalizando. E essa parte é importante. Não deve ter sido fácil para Maria. Gente, Maria não era casada.
Imagina todas as críticas que ela tinha ali naquele momento. Todas as dúvidas. Menina grávida ainda falando que o filho era de Deus. Pirou. Se alguém parecer grávida aqui e falar que o filho foi de Deus, o que vocês vão fazer? Vão rir, né? Ela passou por tudo isso. Sabe por quê? Porque em uma gestação, a mulher passa por muitos desconfortos, não é, Ana? Quanto mais o bebê vai crescendo, aquela vida vai crescendo, muito desconforto. Imagina 2, hein, Marcela? Imagina 2 ao mesmo tempo. Mas o que a mulher mais quer? Mesmo com todo o desconforto da gestação, o que a mulher mais quer? Qual é a preferência da mulher? É que aquele bebê nasça no tempo certo. Ela escolhe continuar gerando. Por quê? Porque está difícil, está doendo, mas vai nascer, vai ser lindo, vai chorar, eu vou amamentar, ele vai crescer nos caminhos do Senhor. É isso que eu quero. E é a mesma coisa, minha irmã. Eu não sei qual que é o processo que você está enfrentando. Eu não sei como é que está sendo a sua dor. Mas gerar um testemunho dói mesmo. Você precisa escolher ir até o fim. Você precisa ser imparável. Está chorando, está doendo. Olha o que a Bíblia vai dizer lá no Salmo 126. Essa versão é a que eu mais gosto. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvidas com alegria, trazendo consigo seus molhos, seus frutos, seus feixes. Continua! Eu só estou aqui porque eu decidi suportar o meu processo. E você precisa decidir junto comigo de suportar o seu. Você não vai parar. Você vai gerar. Fica de pé no seu lugar. Começa agora. Ah, Paizinho santo, santo, santo. Jesus, eu creio que essa palavra é para nós. Eu creio, Senhor, que nós não vamos abortar os projetos do Senhor. Talvez você está aqui, você está falando assim, Deus nunca me falou que eu ia casar com esse moço. Deus nunca me falou que Ele ia salvar meu filho, e agora? Eu quero te lembrar de uma mulher que a Bíblia conta que chamava Ana. Lá em 1 Samuel fala dela. Ana nunca recebeu de Deus que ela ia ter um filho. Ela não recebeu essa promessa. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que Deus fechou o ventre de Ana. Mas Ana decidiu suportar o processo. A Bíblia diz que Ana orava noite e dia, até que um dia o sacerdote Eli falou assim, até quando você vai ficar aqui embriagada, esse vinho não vai passar não? E ela disse, não, meu Senhor, eu estou aqui sofrendo muito, a minha alma está doendo, mas eu vou continuar aqui orando e crendo que o meu Deus pode. E a Bíblia diz que depois disso, Deus abriu o ventre de Ana e ela gerou um profeta. Ele não prometeu, mas Ele fez. Talvez Ele não te prometeu, mas Ele vai fazer. Se for da vontade dEle, se estiver no plano dEle, se for para gerar a vida dEle, Ele vai fazer. O Espírito Santo está aqui hoje ativando os corações. O Espírito Santo está aqui hoje para trazer alegria e contentamento. Ah, em nome de Jesus. Começa a falar com Deus agora.